Olá, gente, tudo bem? Me chamo Márcia Santos e hoje eu quero contar uma história para você. E peço desde já que você deixe aí o seu like, se inscreva no meu canal, porque hoje tenho muita coisa para contar. A lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my... A história que eu vou contar hoje é uma história sobre a minha infância. Mas antes, você lembra do tempo que nós éramos crianças, as brincadeiras que a gente brincava, né, na rua, junto com os amigos, coleguinhas, né? Saímos da escola e chegava e nós se encontrávamos naquela mesma rua de sempre, né, onde eu morava, ali em Vicente de Carvalho, no Guarujá. E a rua de trás, né, ali Rua Oswaldo Cruz, uma rua paralela, paralela à Rua São Jorge, se eu não me engano. Então a gente tinha, né, brincadeiras da infância. Esse que vocês estão vendo aí, é, a gente jogava bola na rua, se ajuntava, né? As brincadeiras mais conhecidas eram amarelinha, pique de esconde, queimada, peão, soltar pipa, enfim. Eram umas brincadeiras bem inocentes. E essa aí? Lembra dessa aí? Né? Hoje a gente não vê ninguém brincando, né? Bolinha de gude, nossa. Eu brincava muito de bolinha de gude. Então, esconde-esconde, contava até 10, né? São umas brincadeiras que na minha infância, né, quando tinha 10, 11 anos, as crianças tinham que criar seus brinquedos utilizando utensílios domésticos com meias, retalhos para fazer bolas, pegavam pedaços de tijolos, enfim, saco, pulava ali, né? Brincava de pula-pula, com a corda, né? Bambolê, né? Pinhão, né? Para quem é do tempo também, eram as brincadeiras antigas, né? Elas brincavam na rua. Então era sempre aquela mesma turma, sabe? Do dia a dia que a gente brincava, se encontrava todos os dias, né? Eu ia para a escola, né? E às 7 da manhã, uns meio-dia mais ou menos, chegando em casa, comia alguma coisa. E aí nós brincávamos na rua de trás, aonde que eu morava. Isso aí eu tinha, que nem eu falei, eu mais ou menos tinha acho que 10, 11 anos. Acho que não passava disso. Ou menos ainda, né? Ou menos. Não me lembro muito. Mas eu vou contar pra você a história de como foi a minha infância, né? Foi meio turbulenta. Mas aí você está vendo aí, ó, as brincadeiras atual, tá? Comparando com as brincadeiras do passado, com que a gente brincava, né? As crianças de hoje se divertiam com videogame, jogos online, brinquedos eletrônicos. Hoje as crianças brincam com isso, né? Se interessam mais por jogar, estar online, com um celular na mão, com um tablet, né? Hoje é diferente, né? Até as criancinhas, os bebezinhos lá, tá no notebook, né? Explorando o notebook, né? Na minha época não tinha nada disso, o tablet. O que era tablet? Gente, a gente não tinha nem celular, não sabia nem o que era isso. No meu tempo, sabe? Só se fosse no orelhão, sabe aqueles orelhão antigo? Então assim, os brinquedos eram modernos em fases de brincadeiras antigas. Que nesse tempo a gente não viveu esse tempo quando a gente era pequenos, né? Só depois que a gente cresceu que a gente ficava ali. Então eu vou contar aqui para vocês uma narrativa da minha história. Muito mais crítico. Eu tinha aproximadamente 10, 11 anos. Que eu me lembre, né? Esse que você tá vendo aí sou eu. Eu até estranhei, né? Porque, nossa, foi uma prima que passou essa foto pra mim. Um tempo que a gente, na nossa infância, né?
onde a gente brincávamos na rua, todas aquelas brincadeiras que mostrei para vocês. A gente brincava, se divertia. Mas aonde eu morava tinha uma rua atrás, que era uma rua sem saída. Então essa rua eu acostumava passar as tardes, todas as tardes, né? Praticamente de segunda a sexta, né? Num período de colégio, de estudo, né? E porque final de semana eu ia para casa do meu avô, costumava ir já para casa do meu avô. E nessa época, vê a idade que eu tô aí, né? Aproximadamente eu tinha 10 anos, praticamente, né? Então não quero falar o nome dos outros primos, né? Porque assim, o que eu tô contando para vocês é que aconteceu comigo. E a minha infância foi difícil. Então nessa época, né, quando eu brincava na rua e todos os colegas se encontravam, né, depois daquele período escolar, um chamava o outro na casa do... Assim, nós chamávamos tudo, gente, vamos jogar a bola, vamos brincar de pega-pega, vamos brincar de esconde-esconde. Então era muitas brincadeiras, né? Era pipa, bolinha, peão, jogo de taco, tudo que você imaginava, né? Você que tem aproximadamente os 40, 45 anos, hoje você deve ter pego essa época, né? Que as crianças não tinha brinquedos, né? Como hoje, né? A tecnologia, computador, internet, celular, tablet, né? Então a gente não tinha isso hoje, né? Então naquela época era tudo improvisado. Todas as brincadeiras, né? Pula-pula, todos eram improvisados. A gente na rua, a gente brincava com várias coisas, né? Pega-pega, vôlei, tudo que você imaginava era aquelas brincadeiras naturais. As crianças não perdiam tempo com o negócio de internet. Mas aquele tempo, né, como a gente brincava muito, tinha mais contato físico, tinha mais contato ali com cada um, né, dia a dia. Então a gente brincava. Então foi justamente nesse tempo, tá, que eu vou contar aqui para vocês. Eu acho que acho não, é sério, muito sério. Mas como toda criança, na minha opinião, ela tem que encontrar o caminho correto. E quem é que ensina o caminho correto? Quem ensina o caminho certo para a criança? É os pais, né? É os pais. Os pais, eles ensinam para os seus filhos, né, o que é errado, o que é certo. E quando chega, né, a gente não sabe assim qual o momento que a criança começa. Bom, eu não sei dizer, né, é de cada um, mas o tempo que a criança começa a observar a parte da sexualidade, né? Uns mais cedos, outros mais tardes, mas no meu caso eu tinha 10 anos para 11 anos aproximadamente, né? Talvez eu esteja errado, mas ali nessa época foi que eu comecei a descobrir, né, da parte da sexualidade. Claro que nessa idade não é certo, nessa idade não pode isso acontecer. A criança tem que amadurecer, a criança ela tem que aproveitar o seu tempo, né, com a sua família, estudo, escola, né? Então não é correto que a criança ela venha se envolver logo nessa parte de sexualidade, né? Então assim, mas o meu
né, no meu tempo, quando a gente ficava brincando na rua com os colegas, eu era o dia inteiro, o dia se passava. Uma coisa que eu quero, que eu quero aqui fazer questão, né, de falar, de citar, é que eu passava o dia inteiro na rua, junto com meus colegas, né, coleguinhas, brincando, de todo tipo de brincadeira. Em nenhum momento não tinha, minha mãe não me chamava. Vem tomar café, tá tarde. Por exemplo, sai da rua. Isso não é hora de ficar na rua. Enfim, isso acontecia diariamente, todos os dias. O que eu quero dizer que muitas vezes, gente, e é verdade o que eu estou falando, se os pais tirarem a atenção nos filhos, não prestarem atenção no que acontece com eles, né, na escola, que não presta atenção nos filhos, pergunta como está na escola, se está indo bem, né? Se em questão de se ter lição para fazer, não só ficar brincando, mas fazer as lições de casa. Então tudo isso é a educação da criança, que a criança tem que se distrair com as coisas de estudo, com a família, né, com o cuidado, com o zelo dos pais com os filhos. E no meu caso isso não acontecia. Foi uma época que, como já contei em vídeo, o meu pai, né, ele não ficou satisfeito, tá, com a minha mãe, na questão do meu nascimento. Ele esperava, porque a minha família, na parte do meu pai, eram, né, não sei se ainda hoje são, machistas, né? Eram muito, como vou dizer para vocês, conservador. Não estou falando mal dos conservadores, não, mas a questão é que era muito rígido, né? E não é nada de cristão, não se coloca nada de cristão, porque ninguém era de igreja, então eles eram muito rígidos. Às vezes escutavam o meu avô, né, que eu tenho o maior respeito, né, sempre tive pelo meu avô, mas eu escutava através do meu avô, através dos meus tios, que falavam: se tiver um filho viado, vai ter uma surra, vai ser a pior coisa da família, sabe? Então, assim, eles diziam muito isso, repetia isso algumas vezes, né? Então, assim, em questão de que se você pensar, se você estiver pensando em alguma coisa do lado da sexualidade, já tinha ali já uma cena, né, que você não teria nenhuma chance sequer de dizer o que você sente, o que você gosta. Então, assim, a família é muito desse jeito. Meu pai era desse jeito, né? Então, meu pai, ele com isso, né, ele queria que minha mãe tivesse primeiro uma filha, né? E não foi do jeito que ele queria, né? Foi do jeito que Deus queria. E eu nasci. Então, assim, o meu pai não passou para mim, né? Minha mãe contava isso para mim, que meu pai nem se importava comigo, não dava carinho, não tinha aquele afeto de pai para filho, né? Sempre
eu comecei a sentir, já percebia a rejeição do meu pai, porque ele não perguntava nada para mim. Ele não perguntava como eu estava na escola, sabe? De vez em quando eu recebi uma nota negativa, uma nota 0, né? Um E na escola, e quando minha mãe comentava com ele sobre aquela nota, vocês não têm ideia do que acontecia. Meu pai me chamava e já estava com a cinta na mão e já começava a me intimar. Por que você levou nota 0? Você não vai para a escola para estudar? E como que você me traz uma nota dessa? E ele me dava surra, ele me batia. Não tenho vergonha de falar, se algum dos meus irmãos escutar esse áudio, né, que é esse vídeo, sabe? Não pode. O meu irmão mais novo, né, que é o Júnior, ele não pegou esse tempo. Mas a minha irmã, no caso, né, que não fala comigo hoje, ela deve se lembrar desses momentos, né? E meu pai, ele batia em mim, ele colocava eu de joelho em cima de milho, virado com o rosto para a parede. Às vezes ele pegava a cinta, virava o lado da fivela, batia em mim. Ele não tinha dó, sabe? Não sentia nenhum remorso. O tratamento dele com a minha irmã era completamente diferente. Era carinho, é minha filhinha, minha filha, o que você quer? O pai vai te dar, o pai te ama. Eu nunca não me lembro de nenhum momento de que meu pai disse: meu filho, eu te amo, você é meu orgulho, sabe? Nunca na minha vida eu escutei uma frase parecida ou semelhante a isso. Então, assim, eu sempre tive assim um desprezo do meu pai. Meu pai, depois que, né, agora ele faleceu, mas quando ele já estava assim com mais idade, já tinha mais idade, nós conversamos, né? Eu já adulta, né? Nós conversamos e ele falou para mim dessa parte que ele foi um pai que nunca ligou para mim, que ele errou comigo na minha infância, né? Ele mesmo confessou, né? E pediu perdão e tudo. Eu sei que, assim, no final das contas, eu consegui perdoar ele. No final das contas, eu consegui perdoar ele. Mas não foi fácil, não foi fácil você chamar alguém de pai, porque naquela época que eu tinha, aí que vocês estão vendo na foto, que eu tinha 10 anos, 11 anos, eu não tinha conhecimento, eu não tinha entendimento. E foi aquela época que meu pai, né, como eu falei para vocês, eu vivia brincando, eu voltava da escola, às vezes nem me dedicava aos estudos direito em casa, né? Já tive período de escola que eu faltava muito, sabe? E meu pai, minha mãe não ia na escola, não procurava saber, sabe, sobre isso. Não é como hoje que quando uma criança ela falta na escola, nossa, já é comunicado com os pais, já tem telefone, um WhatsApp. Por que o seu filho não está vindo para a escola? O que está acontecendo, sabe? O conselho tutelar é acionado para chamar os pais, porque tem que se justificar pela falta dos filhos. Hoje é assim. Naquela época não tinha nada disso. Se tinha conselho tutelar, não tinha esse cuidado, não tinha esse controle, né? E naquela época meu pai e minha mãe estavam em pleno conflito conjugal. Estava em problemas conjugais. Eles discutiam, eles brigavam. Quantas vezes eu via, né, meu pai e minha mãe brigar? E muitas vezes a briga era meu pai, aliás, a minha mãe
me defendendo para que meu pai não viesse bater em mim e do jeito que ele batia. Então ela me defendia. Mas também não era só isso. Meu pai, ele traiu, né? Ele traiu a minha mãe, inventou aí que tinha que estudar porque para poder mudar de cargo na empresa, na época, Cozipa, né? A Cozipa que tem até hoje, ela está terceirizada ali na cidade de Cubatão. E na época ele, com as saídas, com os tempos dele, ele saía, ia para a escola, disse que ia para a escola, Domingos de Moraes, se eu não me engano, e arrumou uma amante. E aí então piorou mais ainda a situação entre a minha mãe e meu pai, até que um dia, né? Bom, eu quero resumir porque eu quero falar a parte mais importante, que enquanto meu pai e minha mãe vivia no conflito conjugal, tá? Eu continuava ali brincando, continuava a minha vida de criança, na infância, coleguinha. E foi justamente nessa época, tá? Eu gostaria que você pudesse ouvir até o final, mas foi justamente nessa época que nós brincávamos e tinha um rapaz, a faixa de idade das crianças eram em torno de 7, entre 7, 11, 12, talvez, né? Era a faixa de idade das crianças, entre meninas e meninos. Nós brincávamos, não era só menino, né? E nós brincávamos ali o dia todo, pega-pega, esconde-esconde, tudo que você imaginava a gente brincava. E o tempo passava. Tinha dias que era 7 horas da noite. 7 horas da noite, tava lá, nós brincando ainda, de esconde-esconde, sabe? E tinha um rapaz que na época, ele tinha 20 e poucos anos, 20 anos, aproximadamente. Eu vou até falar o nome dele, ele se chamava Silvio, tá? Ele faleceu, ele morreu. Eu soube, ele morreu. Ele vivia bom, nas drogas, né? Vivia nessa vida aí e acabaram matando ele. O nome dele era Silvio. E esse Silvio, praticamente ele aparecia todo dia ali pra brincar, tipo controlando a brincadeira com as demais crianças, né? E vamos brincar disso, faz isso, corre pra lá. Ele era tipo vamos lá, colocar assim, ele fazia um papel de técnico, sabe? Vocês brincaram já disso? Vamos fazer isso, vamos fazer o seguinte, 2 pra cá, 3 pra lá. Ele fazia esse tipo de comunicação com a gente. Então assim, ele morava bem em frente da minha casa, quer dizer, naquela rua de trás, a rua sem saída, tá? Não sei se está sem saída hoje, deve estar, ou fizeram uma saída, mas na época não tinha saída, era bem isolado, então as crianças brincavam ali, jogavam bola, não entrava carro ali, só entrava o carro de vez em quando ali, mas ficava parado aquela rua. E esse rapaz de 20 anos, né, ele toda hora ele estava perto de mim, ele mexia comigo, todas as brincadeiras ele estava ali perto de mim, toda vez que eu olhava do lado ele estava ali. E quando já era tarde da noite, muitas vezes tarde da noite já, né, brincava de esconde-esconde. E nessa brincadeira de esconde-esconde, onde eu me escondia, né, e tinha até uma casa que estava sendo construída, estava tudo no bloco ainda, né? Não tinha janela, só estava só o formato da janela, as portas, me lembro muito bem. E quando eu não procurava um lugar para se esconder naquela brincadeira de pega-pega, quem é que estava lá? Ele, né? Junto comigo ali, brincando também com a brincadeira. Até um dia, não quero falar muito assim, né? Senão, abertamente.
E ele foi tentando, sabe, me seduzir, tentando me seduzir. Não era só um dia, era 2, 3, vários dias. Ele mexia, tocava em mim às vezes, né? Até um dia acontecer de eu conhecer a sexualidade. Eu tinha 10 anos de idade. Até um dia eu conheci a sexualidade. Não preciso me explicar muito com esse rapaz. Mas não foi, eu digo assim, não foi uma forma violenta, mas foi uma forma premeditada, acredito hoje, né? A forma que eu tô falando, que foi acontecendo, tá? Então assim, nessa época, essa foto que você tá vendo, eu já estava começando, tá? Ali vendo ali, tendo um relacionamento sexual com esse rapaz de 20 anos. Eu nunca conheci sexo, sabe? Conheci desse jeito. Nunca conheci. Eu não sabia o que eu sentia. Eu não tinha como interpretar, não sabia como dizer que, eu sinto isso, sabe? Esse negócio de gay, lésbica, trans, nossa, eu nunca ouvi falar, sabe? Nem sabia dessas coisas. Em questão de sentimento, sabe? Essas coisas de apaixonar, amar, sabe? Gente, na minha idade, naquela idade, não tinha, como criança não tem esse entendimento, sabe? Então assim, eu não sabia exatamente o que estava acontecendo, né? Mas a questão é que eu não podia falar, sabe, para os meus pais. Imagina, no meio daquela confusão, que eles estavam, esqueci até de mim. Era 7, 8 horas da noite, sabe? Às vezes nem lembrava de mim, que eu tava na rua brincando ainda, né? Então assim, houve esse momento que eu conheci a sexualidade, né? Por isso que eu falo que as crianças, quando eles estão brincando, claro, é normal, mas os pais têm que estar alerta aos seus filhos para que eles não entram numa situação como essa, tá? Que eu não recomendo entrar numa situação, porque o tempo, sabe, de uma criança de se desenvolver, ela tem que crescer, ser adolescente, ser jovem, e aí começa então ela descobrir, né, e saber, né, já começar a entender esse tipo de sentimento em questão da sexualidade. Eu conheci a sexualidade dessa forma. E eu não podia falar para meus pais, porque meu pai, qualquer coisa, ele batia em mim com cinta, já bateu em mim com vara, sabe? Vara, pedaço de um galho, sabe? E de me bater. Então assim, o medo era muito grande. Jamais eu ia falar isso. Se eu falasse para minha mãe também, eu não sei o que ia dar. Porque às vezes, problema de escola, ela falava pro meu pai, e meu pai vinha para cima de mim sem muitas perguntas, né? Então assim, eu passei esse momento nessa idade, tá aí, eu tô marcado aí né? E nessa época já comecei a ter sentimentos que eu não conhecia, sabe? Não estava ainda entendendo nada, mas eu tinha uns pensamentos de boneca, eu tinha uns pensamentos de roupas femininos, sabe? Eu quero resumir mais porque é muito grande isso. Assim, a história não chegou, né? Então assim, eu já tinha
questão, não sei, de gosto, né, de você sentir, porque a parte desse rapaz, ele não foi bruto comigo, mas foi carinhoso, né, assim, em questão de não forçar a barra, tá, do jeito que eu entendo hoje, né, então aquilo fez eu me acostumar, e ao decorrer de muitos anos, sabe, independente de que eu estava em religião, independente de que eu passei muito tempo na igreja, que eu já contei, muito tempo que eu já vivi, eu não fiz, né, nada errado, sabe, em questão de prática, mas os pensamentos, né, eram roubados por sentimento. E claro, hoje eu me descubro, já tinha aquele sentimento, e hoje me descubro de que eu não sabia, sabe, porque uma coisa é um processo, se eu tinha sentimento de gay, né, gostar de homem e ser masculino, ou gostar de homem ou ser feminina, e eu sentia mais esse sentimento de feminina, sabe, admirar um vestido, gostar de uma roupa feminina e querer usar e saber como que ficaria em mim, em questão de maquiagem, em questão de muitas coisas, né? E então assim, e essa é um pouco, né, da minha história para vocês. Hoje tem um conselho tutelar, hoje tem o crime, né, da pedofilia, que na época não se falava nisso, não se falava nisso, né? E enquanto meus pais se ocupavam com as suas briguinhas, eu estava livre, solta, para que isso viesse a acontecer. Então eu faço um alerta para vocês, né, que são os pais, que cuidem dos seus filhos. Ah, mas será que vai evitar de que um dia o seu filho vai querer se assumir, né, uma pessoa trans, ou se assumir, né, da diversidade LGBTI? Isso vai lá na frente, entendeu? Pode acontecer, mas depender do seu filho adulto ali na frente. Mas na infância, o cuidado, eu acho que tem que ter, né, para que isso não ocorra. Hoje é crime se isso acontecer, isso é crime, né, com pedofilia, né, e claro que tem que ter, né, a polícia, né, as autoridades, né, a justiça está sempre revendo isso para que não ocorra, né, com as crianças, né, hoje no Brasil. Tá bom, gente? E aqui termina essa narrativa contando a minha história. Hoje sou uma mulher trans e hoje me assumi diante da sociedade. Vocês viram aí um pouco da história da minha infância, tá? E desde já, deixa aí seu like, se inscreve no canal, tá bom? Me dando essa força aí, compartilha esse vídeo, tá bom? O assunto que aqui foi falado da minha infância, acontece, sabe, por aí, sem que a gente saiba, tá? A questão da sexualidade também é um outro patamar, depende de cada pessoa, tá? Mas a pedofilia, que foi aqui também citada, tá, deve ser denunciado. Então, gente, me dá essa força aí no canal e até mais. Tchau, gente! Shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my